8 em cada 10 mulheres que relataram ter sido vítimas de estupro não procuraram nenhum tipo de serviço de atendimento após a violência sofrida. Para 74%, a vítima de estupro que se descobre grávida deve procurar um serviço público de saúde para solicitar a interrupção legal da gravidez. 64% da população brasileira considera que o aborto deve ser discutido como uma questão de saúde pública e de direitos. Os dados da pesquisa Percepções sobre Direito ao Aborto em Caso de Estupro, realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, em março de 2022, revelam a compreensão das brasileiras e brasileiros sobre os direitos garantidos pelo Estado para proteger meninas e mulheres vítimas de estupro. Você está ouvindo o Patrícia Galvão Podcast, e este é o terceiro episódio da segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão. Nos 2 primeiros episódios dessa temporada, conversamos sobre a desinformação como barreira no acesso ao aborto em caso de estupro, e também sobre o papel da atenção primária à saúde na garantia deste direito fundamental na vida de meninas, mulheres e pessoas que podem gestar. No programa de hoje, vamos conversar sobre os serviços de aborto previsto por lei no Brasil. E para tratar deste tema, convidamos o médico, ginecologista e obstetra Cristião Rosas. Seja muito bem-vindo, Cristião. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Grande abraço a todas e todos que estão nos ouvindo. É um prazer conversar nesse podcast do Instituto Patrícia Galvão. Eu sou médico ginecologista obstetra, coordeno a Rede Médica pelo Direito de Decidir, Doctors for Choice, no Brasil, e sou vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção Gestacional da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Muito obrigada, Cristião. Muito importante contar com você nesta conversa no Patrícia Galvão Podcast. Bom, doutor Cristião, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de comentar sobre o número reduzido de serviços de aborto legal no país. Sabemos que o aborto em caso de estupro, ele está garantido na nossa legislação desde 1940. Porém, o primeiro serviço de atendimento foi criado apenas no final da década de 1980. E ainda hoje, são poucas as cidades que contam com esse atendimento. Na sua avaliação, doutor Cristião, o que impede a implementação de novos serviços que garantam acolhimento às mulheres que buscam interromper uma gestação decorrente de estupro? Bem, eu acho que é multifatorial essa insuficiência de serviços que possam acolher e dar garantia a esse direito reprodutivo das mulheres, que é a interrupção de uma gestação, no qual o nosso país tem 3 permissivos legais: o risco de vida da mulher, ou na gestação decorrente de estupro, ou na situação de uma gestação com feto anencefálico. Eu penso que a principal questão é o estigma social do aborto no Brasil. Eu acho que ele é a origem de quase tudo que a gente sofre com relação ao pouco acesso, a pouca informação, a uma série outras de deslizes, inclusive do próprio Estado, que não cumpre sua missão de implantar serviços de saúde que deem esta garantia a este direito reprodutivo. Eu diria que o estigma ele provoca uma série de inseguranças, de medos, criam-se mitos, existe uma série de desinformação com relação ao que sejam os direitos sexuais reprodutivos, como direitos humanos. Existem mitos relacionados à crença da fala da mulher vítima de violência. Muitas vezes é desacreditada aquela fala. Existe uma série de desconhecimento da magnitude do problema da violência sexual no Brasil. E eu penso que existe descompromisso dos gestores públicos em cumprir o que diz a lei.
Nós temos uma Constituição que garante o aborto permitido em lei, né? O direito à saúde é um direito constitucional, o direito à vida dessa mulher. Nós temos leis, como você disse, de 1940 a 82 anos, que dão esses permissivos, garantindo que é um procedimento ético, legal, juridicamente. Nós temos normativas no Brasil, normas técnicas do Ministério, normas de universidades, existem portarias que dão todo o arsenal jurídico de sustentação e de segurança para os profissionais atuarem. E existem leis especificamente relacionadas ao direito da mulher em ter acesso ao aborto legal. Eu lembro da Lei 12.845, de 2013, que estabelece a obrigatoriedade dos serviços de saúde a darem atendimento integral a pessoas vítimas de violência sexual. Entenda-se aí, desde o acolhimento numa emergência, com as profilaxias, coleta de vestígios, etc., etc., e o acesso à interrupção da gravidez se a gestação foi decorrente do estupro na violência. E existe também, de 2013, um decreto, eu não me lembro bem o número, eu acho que é 7.948, se eu não me engano. Esse decreto de 2013, ele estabelece as diretrizes para o Sistema Único de Saúde e para o Sistema de Segurança Pública, no sentido de atuarem harmonicamente, integradamente, garantindo o acesso ao atendimento a vítimas de violência sexual em todas as suas perspectivas e necessidades. Então, o que falta? Falta lei para ampliar os permissivos legais em relação ao aborto, mas é outra coisa. Você perguntou em relação à violência especificamente, no aborto legal, nos permissivos legais. Falta compromisso da sociedade brasileira em pressionar os gestores que não cumprem a lei. Falta o Ministério Público fazer taxas, termos de adequação de conduta com diretores de hospitais, secretários de saúde, para que cumpram a lei, implantando, capacitando, treinando, dando os insumos aos profissionais para fazer o acolhimento e esse atendimento. Enfim, eu acho que é uma questão da sociedade brasileira que, de uma maneira, muitas vezes, acho que não ética, não dá valia a grupos mais vulneráveis da sociedade. Porque você não tenha dúvida que uma menina, uma mulher de nível socioeconômico mais diferenciado, que sofra um estupro, que porventura, mesmo com todo o acolhimento, contracepção de emergência, venha ficar grávida de um estupro, ela vai conseguir fazer essa interrupção da gravidez com a maior segurança. No serviço público, ou no seu médico particular, na instituição privada, porque é um direito e ela sabe como recorrer a esse direito. O problema são as mulheres da periferia, as mulheres socialmente mais excluídas, as que têm menos nível de educação, as mulheres negras, as adolescentes, as meninas, adolescentes precoces. São essas que não sabem do seu direito e ninguém as apoia na garantia desse direito. Eu creio que vai por aí o problema, é um problema muito grande, por isso que esses debates são muito importantes para esclarecer a sociedade da magnitude e do impacto dessa situação para a qualidade de vida das mulheres e das meninas brasileiras. Doutor Cristião, das pesquisas que buscaram mapear esses serviços de aborto legal no país, nós vemos que nem todos os hospitais que estão listados no SUS como serviços que realizam esse atendimento, eles de fato realizam o procedimento. Por outro lado, existem hospitais que não estão cadastrados, mas que realizam o procedimento. Por que isso ocorre? É o que eu disse, existe uma série de desconhecimentos dos gestores com relação à própria inscrição e cadastramento no sistema no CNES, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, preenchendo os campos relativos ao atendimento da violência sexual e da interrupção da gravidez. Bom lembrar que esse atendimento tem uma mais-valia remuneratória por parte do SUS, então os hospitais que fazem esse atendimento perdem dinheiro, perdem verba por não estarem adequadamente cadastrados. O processo de cadastramento é burocrático, não é um processo simples, muitas vezes
No local do hospital, eu vi isso por experiência própria, não se consegue fazer o cadastro, tem que ir ao gestor central do sistema de informática da secretaria, que conhece os meandros desse sistema para fazer o cadastro. Existe muitas vezes também o apontamento dos serviços que fazem a interrupção da gravidez com um código equivocado, Código Internacional de Doença, CID. Todo procedimento médico a ser cobrado do SUS tem um campo do código do diagnóstico, do que foi feito aquele procedimento. E muitas vezes não se coloca o código adequado, que é o CID O04, que é aborto por razões médico-legais. Eu já me surpreendi em hospitais onde o anestesista era que anotava, após o procedimento, o CID. E isso ia para o faturamento do hospital, e é um CID de tratamento do aborto incompleto, do aborto espontâneo, que é outro código, não é aborto por razões médico-legais, o O04. Então, isso também pode dar uma subnotificação nesses hospitais cadastrados, né? E existe também o medo de ser identificado tendo realizado a interrupção da gravidez. Pode até ser que muitos dos hospitais procedam à realização do aborto previsto em lei, mas preferem que não seja identificado na sua ficha, ou por medo do médico, ou por temor, por mito, que vai ser identificado no hospital que faz aborto, que vai ser acionado, enfim. Eu acho que são muitas as razões com relação a isso. Mas você aponta que a resposta final é no descompromisso do gestor central em fazer uma unificação, um esclarecimento e cobrar o correto apontamento e o cadastramento de todas as instituições que realizam o procedimento. Se essa é a vontade do Ministério da Saúde em ter bem documentada, informatizado esses dados em questão de saúde, sim, são muito importantes estarem todos corretamente apontados. Então, a gente tem essas discrepâncias no sistema, que muitas vezes as pessoas, por não conhecerem essas dificuldades locais, ficam, mas por que tem hospital não cadastrado? Às vezes não consegue mesmo cadastrar ali na ponta, entendeu? E pode até ser que exista um hospital que não está muito preocupado com essa questão, mas que surge um caso para salvar a vida da mulher, um caso de anencefalia, e ele faz o procedimento e não está lá dentro do cadastro de um hospital que faz interrupção da gravidez no SUS. Então, são essas as considerações que talvez eu colocaria aí para você como os fatores que dão essa discrepância de dados. Eu falei de tantos fatores, né, mas eu não abordei a questão da objeção de consciência, do porquê que não se implementa serviços. Certamente, objeção de consciência dos profissionais, e em especial dos médicos, é um fator importante. Ele é um componente significativo da resistência, da recusa de cuidados para esse procedimento de interrupção da gravidez. A gente percebe que existe também um desconhecimento do que é o conceito de objeção de consciência. Muitos alegam a objeção de consciência, mas, na verdade, como ele não se vê empoderado, ele não se vê que o gestor principal da secretaria onde ele está inserido não apoia o procedimento, é mais cômodo dizer que é objetor de consciência do que solitariamente tentar introduzir ou fazer um procedimento que pode ser juridicamente questionado, eticamente questionado pelos colegas ali do entorno, que tem desconhecimento dos outros profissionais, ele tem medo de ser estigmatizado, de ser reconhecido como o aborteiro, entre aspas, né, do hospital. Tem uma série de questões que nem sempre é objeção de consciência. E, no fundo, é tão absurda a situação que cria uma situação de omissão de socorro. Muitas mulheres chegam na porta de um hospital dizendo que tem uma gestação decorrente de estupro, tem a garantia legal para fazê-lo, e o médico simplesmente levanta as mãos e diz: eu sou objetor, aqui no hospital isso não se faz, a senhora procure outro. E ela fica batendo de porta em porta, de hospital em hospital, de serviço, e o tempo vai passando, as semanas vão passando, é muito comum isso. Às vezes ela se desloca para outros municípios. Nós temos casos de outros estados, aquelas que têm condição financeira para acessar, simplesmente porque alguns, no seu caminho, fecharam as portas por se dizerem objetores de consciência.
Essa objeção já foi estudada, pesquisada por Débora Diniz, entre os ginecologistas brasileiros, em 2014, e mostrou que 43% dos médicos diziam que eram objetores de consciência para fazer um aborto legal, nos toques ginecologistas. Aí, na segunda fase da pesquisa, foi se perguntar, uma entrevista telefônica, mais questões relacionadas à objeção de consciência. E muitos falavam que a objeção de consciência era quando ele não tinha credibilidade na fala da mulher. Ora, crença ou não na fala da mulher não é objeção de consciência. É outra coisa, descrença da fala, se ela está mentindo ou não está mentindo, e, aliás, não é a saúde que vai decidir isso, porque é uma fala da mulher, não tem como você dizer se ela está dizendo correto ou não, verdade ou mentira, e, por experiência nossa, é tão ridículo a gente acreditar que uma mulher vai diante de um serviço de saúde e contar uma história que não é verdadeira para ter acesso a uma interrupção ilegal, vamos dizer assim, quando a realidade das mulheres brasileiras é fazer o aborto na ilegalidade, na clandestinidade. São 500 mil interrupções de gestação, abortos no Brasil, pela Pesquisa Nacional de Aborto. Uma a cada 5 mulheres aos 40 anos já passou por essa experiência de fazer um aborto, né? Então, não tem sentido essa questão da não crença na palavra da mulher. E fica essa barreira, supostamente dita objeção de consciência, que, por experiência de muitos que batalham nessa área, se percebe que com sensibilização, treinamento, etc., você vê que existe a objeção de consciência, deve ser respeitada, evidentemente, mas é a minoria dos profissionais, não é essa dimensão que a gente vê de portas fechadas ou não de abertura de serviços. O que precisa é envolvimento do Estado brasileiro, das secretarias de saúde, dos gestores públicos, dando tranquilidade aos serviços, fazendo capacitação, implementando os protocolos que já estão aí todos escritos e bem conhecidos, né? Muito obrigada, doutor Cristião. Eu gostaria de trazer agora uma outra barreira no acesso ao aborto em caso de estupro, que é a exigência do boletim de ocorrência. E aí você comentou aqui sobre a lei do minuto seguinte, né, que garante esse atendimento na saúde sem a exigência desse boletim, porém algumas pesquisas do Instituto Patrícia Galvão mostram que apenas metade da população conhece essa lei do minuto seguinte. Essa exigência do boletim de ocorrência, ela de fato acontece? Infelizmente, ainda hoje se vê hospitais e hospitais de grande referência técnica para diversos assuntos, muito mais complexos, até eu diria, tecnicamente, em termos de saúde, que exigem um boletim de ocorrência. Existe um mito entre diretores, gestores, provedores, de que o boletim de ocorrência é uma garantia de que o hospital estaria cumprindo, que a mulher falou na polícia, que fez o boletim, de que ela foi vítima de violência. Quando o boletim de ocorrência é um documento que é uma comunicação de um fato à polícia, ao delegado, ele pode ou não abrir inquérito, ele pode ou não dar sequência. Aliás, para um processo judicial, o promotor pode abrir um processo sem boletim de ocorrência. As normativas do Ministério, as portarias que os profissionais têm que cumprir a dar acesso a um aborto legal no país, no SUS, estabelece os passos, os documentos que é o serviço de saúde. Então, tem termo de consentimento, termo de responsabilidade civil da própria mulher, tem uma série de outros documentos, um atendimento multidisciplinar. Então, assim, é muito mais ignorância com relação à não necessidade do boletim de ocorrência do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, a palavra dela, ela assinou que foi vítima de violência, a idade gestacional é compatível com a data alegada do estupro, todos esses documentos são anexados, ela, inclusive, assina um documento dizendo que ela foi informada caso mais na frente se evidencie que o caso dela era falso, era inverídica as informações, ela responderá a processo de aborto criminoso e de falsidade ideológica. Então, assim, a equipe tem toda a garantia, né? E existe no Código Penal, no artigo 20, me lembro qual inciso, mais ou menos diz assim, que ninguém será incriminado por ter realizado um ato
que era seu dever de ofício fazê-lo diante das evidências das circunstâncias que estavam presentes naquela situação. Então, você tem todas as coisas, a história clínica é anotada, o exame, o ultrassom, a fala dela, ela assinou todos os documentos, e tem a garantia da lei que, assim, se proceda à realização com segurança do procedimento. Doutor Cristiano, nós passamos aqui por algumas barreiras no acesso a esses serviços de aborto legal, que seriam as barreiras geográficas, uma vez que a maioria desses serviços estão nas capitais, barreiras administrativas também, morais, e a própria desinformação de mulheres e de profissionais da saúde. O senhor comentou, por exemplo, sobre a objeção de consciência. Teria alguma outra barreira que você percebe que existe nesse acesso ao aborto previsto por lei no Brasil? Nossas barreiras começam da própria situação de vulnerabilidade das mulheres. Vou dar um exemplo simples de uma barreira que é, para mim, tão absurda, mas mostra o grau de vulnerabilidade e de descaso com que todos nós, brasileiros, brasileiras, vemos essa situação. O número de partos em meninas abaixo de 14 anos. Quase 20 mil meninas com menos de 14 anos, de 10 a 14 anos, dão à luz a bebês nas maternidades brasileiras por ano. E gestação abaixo de 14 anos significa que ela teve um ato sexual abaixo de 14 anos. E o Código Penal, o artigo 217-A, trata do estupro de vulnerável, que é manter relações sexuais ou atos libidinosos com menores de 14 anos, ou porque alguma circunstância não pode decidir, consentir com aquele ato, tipo mulheres que estejam anestesiadas, inconscientes, drogadas ou sob efeito alcoólico, também é estupro de vulnerável. Então, essas meninas abaixo de 14 anos, vítimas de estupro, que chegam nas maternidades, nos postos de saúde, e sequer lhe é dada a informação que ela tem direito a fazer uma interrupção da gravidez, eu acho de uma crueldade brutal. Quando a gente sabe, é diferente uma gestação numa adolescente de 15, 16, 17 anos, daquela gestação abaixo de 14 anos, que é a adolescência precoce, onde os órgãos genitais reprodutivos ainda não adquiriram a maturidade, elasticidade, dimensão, proporcionalidade de uma mulher na nubilidade, no momento ideal para parir, para gestar e parir. E isso aumenta riscos reprodutivos, prematuridade é maior, a mortalidade em meninas abaixo de 14 anos grávidas é 5 vezes maior do que a mortalidade nas meninas de 20 a 23 anos. Além da questão social, é uma criança tratando de um bebê, que vai cuidar de um bebê, ela vai parar de ir na escola e muitas vezes é abandonada por um suposto parceiro, que na verdade não era parceiro, era aproveitador dessa menina. É a consumação, a repetição do ciclo vicioso da pobreza, da baixa escolaridade, da dependência econômica para o resto da vida. Então, é um problema gravíssimo social e a gente não vê essas meninas sendo chamadas junto à mãe, explicando que é um direito à interrupção da gravidez, etc, etc. Por aí você vê que as barreiras elas vão muito além, são barreiras realmente de compromisso ético social. Todos nós temos o dever de cobrar do Estado, do gestor, dos governos, que façam esclarecimento, campanhas e capacitem os profissionais no sentido de dar acesso a esses direitos, a esse direito reprodutivo, né? Estamos chegando ao fim do terceiro episódio da segunda temporada da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Agradecemos a presença do ginecologista e obstetra Cristiano Rosas, coordenador da Rede Médica pelo Direito de Decidir, e também a você que está nos acompanhando neste podcast. Para encerrar, doutor Cristiano, gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre a importância de garantir o direito ao aborto em caso de estupro. Bem, primeiro agradecer a gentileza do convite do Instituto Patrícia Galvão, sempre é um prazer estar discutindo um tema complexo, levanta muitos conflitos. Eu costumo dizer que a palavra aborto é crime, é pecado, sangra, muitas vezes mata,
Uma palavra com tantos significados negativos, um estigma tão negativo, precisa ter muita cuidado, tranquilidade, para dizer que aquela mulher que está diante de uma gestação por estupro, numa situação em que é permitida aquele acesso ao aborto legal, ela tem que ser compreendida com todo cuidado, com toda atenção, com todo respeito, porque cada um de nós temos circunstâncias em que são insuperáveis solução imediata. E a lei brasileira garante alguns permissivos, então nós somos um dos países com menor permissivos legais no mundo, junto dos 20% de países com leis mais restritivas em relação ao aborto. É só ver o entorno do Brasil agora, recente, né? Brasil, Uruguai, Argentina, o Chile agora na Constituição, a Colômbia, o México, todos eles descriminalizando o aborto, e a gente vê ainda aqui propostas de lei para, inclusive, tirar o direito à interrupção da gravidez para salvar a vida da mulher. Não é uma coisa de bom senso. Eu penso que a sociedade brasileira precisa compreender que a nossa Constituição estabeleceu que o Estado brasileiro é um Estado laico. Isso significa que todas as pessoas têm o direito de expressar sua opinião do ponto de vista da sua fé, da sua crença religiosa, da sua filosofia de vida, etc. Não é? E mesmo aqueles que são ateus, por exemplo, são também cidadãos brasileiros. Eu acredito, eu falo isso sempre, que quando você tem uma sociedade que permite que a influência da religiosidade impacte ou dê as diretrizes das políticas públicas, isso para o direito das mulheres, no mundo inteiro é assim, e para a saúde das mulheres faz muito mal. E, com certeza, essa influência da religião nas políticas públicas põe vidas em risco, como acontece aqui no Brasil, onde esse estigma e essa influência, eu entendo como abusiva, coloca a vida de meninas e mulheres em risco, que não têm o acesso a um direito reprodutivo constitucional e acabam colocando suas vidas em risco por uma série de mitos, crenças, estigmas criados por essa influência negativa na saúde. O aborto é decisão individual daquela mulher, daquela menina. Aqueles que, porventura, por questões filosóficas, éticas, morais, religiosas, não concordem, num país laico, deve respeitar esse direito, simplesmente, se for contigo, não fazer. Se for com essa pessoa, não fazer a interrupção da gravidez, mas não bloquear o acesso a um direito reprodutivo, que é um direito humano das mulheres e das meninas. E obrigado de novo pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Nós que agradecemos, Cristian, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Convidamos a todos e todas que estão nos ouvindo para que continuem nos acompanhando na série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. E também que continuem nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais. Nosso site é www.agenciapatriciagalvão.org.br e nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!